Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou apresentar o meu curso, a redação do Enem, para você que quer fazer o Enem ou se preparar para provas, para concursos de forma geral, estudar português, estudar redação, estudar argumentação. Eu preparei esse curso aqui, que ele tem uma série de aulas teóricas e um curso prático, né, de aulas particulares, com correção de textos junto com o aluno e propostas de redação inéditas. Então, primeiramente, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, que é muito importante. Se quiser entrar em contato comigo ou fazer doações pelo Pix, o Pix é esse que está aqui na tela. Também é o meu e-mail, então caso você queira fazer aulas particulares, fazer o nosso curso de redação, tem esse e-mail aí para entrar em contato e também os links que eu vou deixar na descrição. Vou deixar o link do nosso Discord, né? Discord dos alunos. E também contato direto via Instagram e via e-mail. Pode mandar lá que eu respondo. E eu vou apresentar aqui hoje a visão geral do curso, né? O que eu pretendo fazer? Eu vou colocar aqui no YouTube algumas aulas desse curso de redação para vocês verem como é a parte teórica. E para quem quiser ter acesso ao curso completo, todas as aulas teóricas, as propostas de redação exclusivas e a correção de texto e aulas personalizadas, aí você me procura aqui, né, pelo e-mail ou pelo Discord ou pelo Instagram. E eu vou deixar algumas aulas aqui no YouTube de graça só para dar um gostinho aí para vocês verem como que é. Para vocês verem também qual a importância, né, de fazer um curso de redação. Não basta só saber português, não basta só saber atualidades, você precisa ter um conhecimento específico para a prova do Enem, caso você queira fazer o Enem. E caso você queira tirar nota 1000, né? Porque sem conhecer a prova a fundo, você até pode tirar uma nota boa, mas não a nota 1000, porque é uma prova muito específica mesmo. Então vamos lá para o curso. O que eu preparei aqui hoje é a aula inaugural. Essa é uma aula que eu dou, né, para os alunos que estão chegando, para eles conhecerem como funciona o curso e a metodologia de ensino. E a partir daí a gente dá seguimento com as aulas práticas, né? E também com as aulas teóricas, dependendo da necessidade do aluno. Dá umas 6, 7 aulas teóricas, mas o mais importante mesmo é a tutoria, né? O acompanhamento diariamente ou semanalmente com o professor das propostas de redação que eu passar. E nós temos aqui a nossa colmeia, né? Essa colmeia aqui com os tijolinhos que a gente vai usar para construir a nossa redação, porque a redação do Enem é como um prédio que você constrói a partir da fundação e tijolo a tijolo, com as 5 competências do Enem, com conhecimentos gerais, com a sua habilidade de argumentação e com o domínio da língua portuguesa. A gente vai ver passo a passo aqui na aula de hoje, né, quais são os pontos que a gente passa no curso, que são as situações que levam a nota zero, as 5 competências e também algumas dicas. Então, primeiramente, o que é a redação do Enem? De acordo com o próprio caderno de prova, né, a redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, nós temos aqui um gênero textual, que é o texto dissertativo, um tipo textual, que é o argumentativo, uma modalidade, que é a escrita, um registro, que é o formal, e um idioma, que é a língua portuguesa. Então, tudo isso está contido dentro da proposta de redação, fora a parte do tema, que a gente vai ver mais para frente, como funciona, e também na próxima aula. E a redação do Enem, ela é um instrumento criado para avaliar as mais diversas competências linguísticas. É claro que eu tenho minhas críticas também à redação do Enem, todos os professores vão ter algum tipo de crítica com relação ao método de avaliação, mas ele é um método que foi construído e que é atualizado ano a ano para tentar avaliar ao mesmo tempo diversos tipos de competências linguísticas, como argumentação, domínio da norma padrão, interpretação de texto, conhecimentos gerais e várias outras coisas. Assim você tem, né, as provas objetivas do Enem, cada uma com avaliação de competências. A redação ela também tem uma avaliação de competências que a gente vai ver aqui quais são. Como é corrigida a redação do Enem? É importante, isso aqui é o foco do nosso curso, né? Quando você for fazer a redação, você precisa
saber não só como a redação é escrita, mas também como ela é corrigida depois, né? E a correção da redação do Enem é feita por critérios objetivos, é óbvio que não é 100% objetivo, senão um computador faria a correção, né? Quem faz a correção são os professores de português especializados nessa área, né? Mas eles precisam preencher um gabarito. E a nota da redação é dada por um somatório de pontos. Então não é como a prova objetiva, que tem a teoria de resposta ao item, né? Aqui é um somatório simples. A redação é corrigida por dois ou mais avaliadores independentes, né? Então, geralmente são dois avaliadores, mas no caso deles discordarem, isso precisa passar é, por uma supervisão e também por um terceiro avaliador. E são 5 competências divididas em critérios. Então, basicamente, vão ser 5 competências, cada uma tem 5 níveis, total 25, né? E essa nota depois é multiplicada por 40. Aqui estão os critérios para nota zero. Isso é muito importante, muita gente pergunta, né? Como faço para anular a prova do Enem? Tem várias formas de anular a prova do Enem. Aqui eu fiz uma lista, na verdade essa lista é o que está no próprio edital do Enem, né? E aí, se você quiser pausar aqui, tirar uma foto, tirar um print, para você consultar depois, né? Caso você esteja em dúvida com relação a isso, mas não vamos passar isso aqui nessa aula não, não é o mais importante. As competências quais são? As competências têm uns nomes complicados, né? Competência 1, domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. 4, conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E 5, proposta de intervenção. Eu criei apelidos para cada uma das competências, né? Para simplificar, número 1 é língua portuguesa, ou seja, ortografia e gramática. Número 2, argumentação. Número 3, coerência. Número 4, coesão. E número 5, a proposta de intervenção, que é uma forma típica do Enem mesmo, que a gente vai ver mais algumas aulas para frente. Então, a competência 1 diz respeito às convenções da escrita, ou seja, a ortografia, acentuação e também normas de escrita em geral. A gramática, que é um quesito que recebe um peso maior, né, na avaliação da competência 1. Escolha de registro, ou seja, o texto, como a gente viu lá no começo, precisa ser formal, então existem várias marcas de oralidade que os alunos costumam usar, né, como se estivesse fazendo um vídeo para o TikTok, ao invés de uma redação do Enem. E escolher vocabular, porque às vezes a pessoa até consegue escrever as palavras com a grafia correta, mas ela não sabe o significado das palavras. Então isso aqui é o que é avaliado na competência 1. Competência 2, de respeito à adequação ao tema. Na verdade, a 2 e a 3 elas se confundem um pouco, porque as duas dizem respeito à argumentação, só que 2 é focada em adequação ao tema e 3 é focada em coerência das informações, né? Então, competência 2 de respeito à adequação aos temas da proposta. Isso aqui é muito importante. Quando a gente fala de Enem, você nunca pode perder de vista que ele tem 2 temas. A redação tem um tema, né, que é subdividido em tema específico e assunto geral. Então, a competência 2 vai avaliar o tema específico e o assunto geral é um dos critérios de eliminação, né? De anulação, melhor dizendo. Competência 2 vai avaliar também se você tem um repertório original. Essa é a parte que os professores adoram ficar falando, qual vai ser o tema da redação, tenta adivinhar o tema da aula de atualidades, de conhecimentos gerais, porque isso cai na competência 2 também, o repertório. Relevância das informações e argumentos em relação ao tema, ou seja, não só o texto como um todo tem que estar adequado ao tema, mas os argumentos que você usa, eles vão ser avaliados, como eu disse, na competência 2 e 3, com relação à adequação dele ao tema, na competência 2, e a coerência do argumento com a tese, né, que está na competência 3. Se vocês fizerem o curso, né, fizerem as aulas particulares comigo, vão ver o que é assunto e tema, o que é tese e projeto de texto, progressão textual, argumentação, essas coisas todas
são temas importantes que caem aí na prova do Enem. E competência 2 avalia também a adequação ao gênero dissertativo e argumentativa. Como vocês podem ver, a adequação ao tema e ao gênero estão contidos na competência 2, mas também são critérios de anulação. Então, a competência 2 vai avaliar aqueles casos que não sejam graves, né, que não sejam motivo de anulação. E o tema, né? Como é que a gente vai descobrir qual é o tema geral e específico da prova do Enem? Então aqui tem uma proposta do Enem 2022, está escrito errado ali, está 2020. O texto ele sempre vai seguir esse padrão, que é a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Aí vai ter entre aspas o tema, que ele é dividido entre o assunto mais geral, o tema mais específico e a expressão no Brasil. Sempre vai ter essa expressão no final. É importante, né, que para você ter a adequação realmente ao tema e conseguir construir proposta de intervenção e argumentos que sejam relacionados a esse tema, que você esteja falando da realidade brasileira. Então, o tema aqui é desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Então, a gente vê que ele tem um assunto geral, que são as comunidades e povos tradicionais, mas ele tem um problema. Então, quando eu falo tema específico ou subtema, né, eu estou falando de um problema que existe na sociedade hoje. Então, o assunto é muito amplo, né? É uma parte mais abstrata. Povos originários, cinema, desastres naturais. E esse é o tema geral, né? O tema específico é um problema. Como, por exemplo, desafios, importância, formas de mitigar, esse tipo de coisa. Apresenta proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Essa também é uma parte fixa, né, do texto da proposta de redação. E ela apresenta de maneira geral quais são os critérios de correção, né, quais são as competências. Então vamos lá, para você entender direitinho o que é assunto e tema, né, o que é geral e específico, vamos ver aqui o que o Enem considera como tangenciamento ao tema. A gente tem a fuga ao tema, né, que é aquele texto em que a pessoa passou longe de mencionar qualquer coisa minimamente relacionada com o tema. Então, tangenciamento é quando você aborda o geral, mas não o específico. Ou também se você aborda o específico, mas não o geral, mas isso aí seria meio difícil de acontecer, né? Porque o específico, ele está dentro do geral, né? Imagina a pessoa falar sobre desafios para a valorização. Valorização de quê? Não vou dizer que nunca aconteceu, mas é uma coisa mais difícil a pessoa abordar o tema específico, mas não o geral. Então, o que a gente considera como tangenciamento ao tema, que é uma coisa que incorre em várias penalidades, né? Seria abordar o assunto geral, ou seja, falar sobre povos tradicionais. Daqui um exemplo, indígenas, né? Pode ter um texto falando sobre povos indígenas, um texto falando sobre racismo, né? Também seria texto considerado tangente ao tema, né? Porque o racismo ele não é exatamente mencionado nos textos motivadores, mas está relacionado com o tema geral. O tangenciamento não anula a redação, né? Porque, como eu falei, a pessoa tem que se esforçar mesmo para não esbarrar no tema e no assunto, né? Para conseguir ter anulação. Então, o tangenciamento ele causa, na verdade, penalidades muito pesadas na competência 3 e na competência 5. A gente tem a competência 3 também, que avalia a sua seleção de argumentos. O que eu estou chamando de argumento seria qualquer tipo de informação, fato, ou justificativa, digamos assim, para aquela tese que você está defendendo, né? Porque, como eu falei, a competência 2 e 3 dizem respeito à argumentação. Então, para você argumentar, você precisa defender um ponto de vista. O texto ele não pode ficar em cima do muro também, isso gera penalidades nessas competências. É avaliado também a coerência textual, né, a relação de sentido entre as partes do texto. Então, não basta os seus argumentos fazerem sentido, mas eles precisam estar relacionados uns com os outros e relacionados ao tema. E aqui é avaliado também a progressão temática e organização. Nossa, professor, o que é isso? Então, você faz aí aula particular que você vai descobrir.
E o desenvolvimento dos argumentos. Desenvolvimento também é um termo técnico, né, usado aqui, diz respeito a você usar o argumento de forma completa. Ao invés de você citar alguma coisa en passant, como por exemplo, os indígenas sofrem muitos problemas. Então, isso não é um argumento desenvolvido. O argumento desenvolvido seria: os indígenas sofrem muitos problemas, como contaminação da água, como, sei lá, vários problemas. Você precisa dar exemplos, né? Esse é um tipo de desenvolvimento. A gente vai ver no curso também alguns tipos de desenvolvimento, né? Exemplificação, citação, justificativa, esse tipo de coisa. Competência 4 vai avaliar a sua estruturação de parágrafo e de período. Então, quando a gente fala de coesão textual, a gente costuma pensar nos conectivos, e esse é o principal ponto observado na competência 4, são os conectivos. Mas também a maneira como são estruturados os parágrafos, os períodos, ou seja, as frases. A maneira como é feita a referenciação, que é de respeito à concordância, né? Concordância e também uso de deíticos, né? Que, onde, essas coisas. Domínio de recursos coesivos, que são os conectivos, né? E riqueza de recursos coesivos também. O seu texto pode ter os conectivos corretos e a concordância correta, mas ser pobre, né? Ter pouca diversidade de vocabulário. Então isso é avaliado também. Por fim, a gente tem a proposta de intervenção, que é dividida em 5 elementos, né? O que deve ser feito, quem deve fazer, como isso será feito, quais resultados esperados e o detalhamento, que seria outras informações adicionais. Isso é muito importante, né? Porque às vezes pensa, minha proposta é que seja feita a demarcação de terras indígenas. Tá, mas quem é que faz a demarcação? De quem é a competência, né? E como isso seria feito? Porque, em tese, era para existir, né? Mas qual que é o problema que você identificou e como resolver? Fora que a proposta de intervenção também ela tem que estar relacionada necessariamente com as informações que você colocou no texto. Então, não é uma proposta desvinculada daquela informação. Não é porque está dentro do tema que a proposta é relevante. Ela precisa estar dentro do tema e relacionado com as informações que você colocou no restante do texto. O que fazer então? Primeira coisa é você fazer aulas particulares e você estudar bastante português e redação. A correção da redação é metódica e objetiva, então a escrita também deve ser, ou seja, não basta você ter as competências necessárias, é importante você ter em mente que a escrita do texto tem um passo a passo, né? E ela é feita de uma forma objetiva, tentando maximizar a sua nota. A seguir, observe o passo a passo para a elaboração da redação. Tem um passo a passo também, se você quiser pode copiar, mas fazendo o meu curso a gente vai explicar melhor cada um desses pontos e fazer também o checklist quando for perto da data da prova, que inclusive falta apenas um mês, né? Então, preparem-se. Bom, era isso. Quer saber mais? Aqui tem, né, o meu Instagram para vocês entrarem em contato, também pelo e-mail que eu mostrei antes. Aqui tem o link para o grupo do Discord. Eu tenho um grupo lá no Discord para reunir os meus alunos e vou passar também alguns materiais, algumas coisas por lá. Então, entra lá no grupo para você se manter atualizado e para se manter em contato também. Bom, era isso, pessoal. Até a próxima aula e bons estudos. Eu sou Pacífico e até a próxima.